Então, como eu não gosto de muita polêmica, eu vou para um país em que todo mundo sabe que está horrível, para não falar outra coisa que eu não posso aqui. Às vésperas das eleições na Venezuela, as tensões entre o governo e a oposição aumentam. Durante um comício nesta quinta-feira, o presidente, uns dizem ditador, Nicolás Maduro, chamou Edmundo González, o único candidato que sobrou, que ele eliminou todos os outros, e é o principal candidato da oposição, de capitalista selvagem e de um boneco da direita radical extremista. Olha só, ele achando que alguém é extremista. No mesmo dia, os Estados Unidos alertaram que qualquer repressão e violência política na Venezuela é inaceitável. O porta-voz de Segurança Nacional, o nosso querido trêmulo John Kirby, disse que os Estados Unidos apoiam eleições pacíficas. Uma frase vazia. Hoje, o assessor para assuntos internacionais do governo brasileiro, Celso Amorim, embarca para a capital da Venezuela, Caracas, para acompanhar de perto as eleições. O enviado especial pode se reunir com Nicolás Maduro e com a oposição, se é que existe oposição lá, antes da votação. Meu querido Diego Tavares, quer dizer então que o candidato da oposição é um boneco da extrema-direita. E o que seria, como se classificaria alguém que diz que se perder a eleição pode virar um banho de sangue no seu país? Um assassino, né, Cabeça? Não tem, acho que, outro termo para a gente definir o que é Nicolás Maduro hoje, um ditador no pior aspecto da palavra. Agora, algumas coisas me chamaram muita atenção na chamada dessa matéria. Primeiro é o Nicolás Maduro elogiando o seu principal adversário, chamando ele de um fruto do capitalismo selvagem. Eu acho que é justamente isso que a Venezuela precisa hoje, um pouco de capitalismo. E aí, todos esses adjetivos de extrema-direita, direita radical, é mais do mesmo daquilo que a gente já vê no Brasil e pelo mundo, né? A oposição democrata nos Estados Unidos, por exemplo, também é taxada de direita radical. Aqui no Brasil, tudo que não apoia o atual governo federal é também extrema-direita radical. Então, isso me parece a repetição de um discurso que faz parte de uma cartilha da esquerda mundial. Agora, sobre o Brasil enviar o Celso Amorim para lá para acompanhar as eleições, eu acho que aí está a verdadeira vergonha. Isso é um absurdo. Na mesma semana em que Nicolás Maduro coloca em xeque a probidade do nosso sistema eleitoral. Nicolás Maduro, que teve seu discurso, inclusive chamado em alguns veículos de imprensa de discurso bolsonarista. Chamaram Nicolás Maduro de bolsonarista. Pois é, porque ele contestou aqui o nosso sistema eleitoral durante um discurso lá na Venezuela, dizendo que as nossas urnas não seriam auditáveis. Enfim, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro desrespeito com a nossa democracia, com a nossa soberania. E mesmo assim, o nosso presidente encaminha até a Venezuela para acompanhar as eleições. O seu representante, fica aqui a minha tristeza por esse episódio como brasileiro. O que o Brasil deveria fazer nesse momento é censurar a Venezuela, reprovar o padrão eleitoral, reprovar a suposta democracia relativa que existe na Venezuela, mas não, ao invés disso vamos mandar um representante para lá para validar as eleições fantasiosas e teatrais que ocorrerão lá no próximo domingo. Concorda com ele, Pacheco? Eu discordo totalmente do Diego Tavares quando ele coloca que o Brasil está passando o pano para a Venezuela. É ao contrário, Diego Tavares. O Celso Amorim é o mais experiente diplomata desse país. Ele ficou à frente da chancelaria brasileira por mais tempo que o próprio Barão do Rio Branco. É um homem experiente, é um homem sério. Ele foi à Venezuela, sim, como um fiscal. Ele não foi lá para validar processo eleitoral fraudulento, não. Ele ainda não deu a resposta? Ele não deu Então, exatamente. Você está adiantando aqui a palavra das palavras. Não, e você também está adiantando ao dizer que ele foi lá passar pano. Eu acho um absurdo o Brasil mandar alguém lá. Não é absurdo. Nicolás Maduro contestou a nossa democracia. Absurdo seria o Brasil não mandar. Nicolás Maduro disse que nossas eleições são fantasiosas, Pacheco. Espera um minuto. Isso é um absurdo. Espera um minutinho. O que o Nicolás Maduro fala é problema. O que o Celso Amorim foi fazer lá não foi passar pano para o Maduro, não. Pode ter certeza que o Maduro não gostou nem um pouquinho dele ter ido lá. Eu espero. O Brasil é o líder da região, é o país líder da região e não pode se omitir. Em nome da democracia que nós desejamos,
em nome de uma eleição verdadeira, porque agora na América Latina ou em outras partes do mundo também, você não tem mais aquela ditadura que você elimina o parlamento, elimina o judiciário e você vai ficar lá 30 anos no poder. Não. Você faz uma eleição para validar. Que nem o Saddam Hussein, que tinha 99,9% dos votos no Iraque. Obviamente, uma eleição fraudada. Está ali só para dar uma roupagem de democracia. Vamos ver o que o Celso Amorim vai falar dessa eleição. Eu acho que ele é um cara sério e isento. Mas eu queria perguntar, só para você completar. Se o Maduro controla o poder judiciário, se ele tem o poder de impugnar os outros candidatos a principal, a Corina Machado, que era a principal opositora, se ele tem o poder de fazer funcionar a comunicação digital para a inscrição dela online para a campanha, e se ele controla o país desde 99, porque é uma continuação do Hugo Chávez, é o mesmo regime, você acha que tem alguma chance de termos eleições honestas na Venezuela? Quero a sua opinião sincera. Sinceramente, Capês, eu acho que sim. Porque os institutos de pesquisa estão funcionando. Não é possível que, ao abrir as urnas, os institutos de pesquisa estejam tão errados assim ao apontar em mais de 20% a diferença do candidato de oposição em relação ao Maduro. O Maduro está por baixo. O mundo não vai aceitar um golpe em cima do golpe, atrás de outro golpe. O Celso Amorim foi lá, repito, como representante do país líder da região, que é o Brasil. E eu tenho certeza absoluta que, se houver fraude, o Brasil vai ser o primeiro a se posicionar radicalmente contra o Maduro. Você falou que o Diego... Fraude já houve. Não, fraude já houve várias. Fraude milhares. Já houve. Já posicionou. Milhares. E o Brasil se posicionou. De forma, o Brasil mas de forma muito... O presidente muito Lula... frouxa. Você falou que o Maduro aqui falou mal da democracia brasileira. Por que ele falou mal da democracia brasileira? Ele disse que não existe democracia aqui. Por que ele falou mais... Ele chamou nossas eleições de fraudulentas. Por que ele falou mais esse absurdo? Porque o Lula está se contrapondo a ele. O Lula falou, essa historinha de banho de sangue aí, nós não estamos aceitando isso aí, não. O Lula chamou Maduro às falas. O mesmo Lula que disse para Maria Corina Machado não ficar de choradeira, aceitar como ele não participar das eleições quando ele estava preso em decorrência da Operação Lava Jato. Pacheco, me desculpa, o que você está pregando aqui é que você acredita que pela primeira vez na história da humanidade uma ditadura será deposta pelo voto popular. Isso vai ser inédito. Temos quatro debatedores. Vamos conversar daqui uma semana. Temos 4 debatedores na mesa. Então eu quero ouvir os outros também. João Belucci, seria inadequado eu dizer que Nicolás Maduro é um fascista? Não, seria completamente correto, porque é o que ele é. Agora, lembrando que o Nicolás Maduro, o ditador sanguinário genocida, foi recebido aqui no Brasil com toda a honraria e tapete vermelho, lamentavelmente, né? E isso não foi tão questionado na época. Agora, também o Celso Amorim lá é lamentável e é vergonhoso, porque ele vai lá numa qualidade de fiscal de eleição, quando numa eleição que é uma eleição fraudulenta desde o início, né? Com candidata opositora barrada. E o Celso Amorim, lembrando também, é o criador do fake Sul Global, que o Lula seria o líder do Sul Global, que não existe Sul Global, tá? Não existe esse Sul Global que o Lula é o líder, é uma criação do Celso Amorim. O Polo Sul e o Polo Norte não existe. É o programa Pacheco de Frente. Os cardinais foram abolidos. Eu ouvi você falar 10 minutos, ouvi um minutinho só, o programa Pacheco de Frente. Aí, aqui no Pacheco de Frente, essa ficção Sul Global, que não existe Sul Global, foi uma criação Celso Amorim para o Lula ser líder de algo, já que líder mundial ele não é líder de nada. Aí vai lá, eleição fraudada e, como o Diego disse, vai ser o primeiro líder deposto na história via voto. Não existe isso. Agora, é importante frisar também que as ditaduras caem. A ditadura do Maduro me parece dar sinais claros de que está caindo. Não, de que está caindo. Vai cair de Maduro. Vai cair de Maduro. As elites que financiam as ditaduras, uma hora cansam também. Porque é difícil você suprimir todas as liberdades. As pessoas hoje têm internet, acesso à rede social, mesmo que ele tenha derrubado vários sites que noticiam lá os fatos. Então, me parece que o pessoal vem cansando um pouco dele, até porque a pobreza é extrema na Venezuela. Ele disseminou pobreza como nunca e ele foi recebido aqui com honrarias de chefe de Estado. Nunca foi. Vamos também lembrar que essa pobreza extrema na Venezuela, não estou aqui defendendo Maduro, ditadura. Eu nunca fui a Cuba, apesar de gostaria muito de ir a Cuba, mas eu não piso em ditaduras por princípio. Para mim, a Venezuela vive uma ditadura, que isso fique muito claro.
Tá? A Cuba vive uma ditadura, que fique claríssimo. Não gosto de ser rotulado, de colocar, não, esquerdista mais e tal. que você é um advogado. Então, sabe, o que ocorre é o seguinte também que a gente tem que olhar. O embargo à Cuba, o embargo à Venezuela também aprofundam. Eu não estou defendendo a política econômica do Maduro, nem nada disso, mas que o embargo econômico que os Estados Unidos promove a Cuba há 70 anos e a Venezuela nos últimos 20 ou 30 anos também aprofundam a pobreza. Nicolás ditaduro, não Maduro. Agora, gente, falaram muito mal do Maduro aqui. Também, o programa não pode ser uma coisa unidirecional. Tem que ter alguém aqui para falar bem do Maduro. Leandro Ferreira, queria te ouvir muito elogiar a ditadura de Nicolás Maduro aqui. Por favor, tô ávido para te ouvir defender o regime na Venezuela. O Capês, ele tenta induzir, né, algo que ele sabe que não vai acontecer, que é o meu elogio ao Maduro. Se você me pedir para defender o chavismo, eu vou defender. É diferente de defender o Nicolás Maduro. O chavismo foi importante. E eu acho que o chavismo foi a eleição do presidente Chávez, né, na Venezuela, que interrompeu um ciclo de exploração do imperialismo norte-americano ali naquele território, né, que apontou para um caminho de integração, principalmente na América do Sul, que depois elegeu na Argentina, no Equador e no Brasil candidaturas progressistas. Aquilo foi um movimento importante. O Maduro desperdiçou o avanço alcançado pelo Hugo Chávez. E aí é uma responsabilidade histórica que só pode recair sobre o Maduro ter desperdiçado essa grande oportunidade. Então, o que eu vejo é que o Maduro tem que ir embora, tem que sair, né? Ainda que fosse para ser um candidato de esquerda concorrendo no lugar dele. O ideal aí nessa eleição era o próprio Maduro, né, sair. Se o Joe Biden sai pelos motivos dele, o Maduro tinha que sair por outros, que não vou concorrer. Essa eleição só podia ter sido bem vista. Aí você quer muito também, dois caras de esquerda saindo ao mesmo tempo? Não, que dois caras de esquerda? Uma de extrema tá cheio de gente lá, o Capês. Tá cheio de gente lá, inclusive o candidato de centro-direita que está concorrendo, doido para ser o preposto dos Estados Unidos na América do Sul e na América Latina. O que não significa que será saudável se o Maduro ganhar essa eleição, especialmente com grande fraude. Eu pude acompanhar há 2 dias uma fala do Celso Amorim, que foi, assim, lá um encontro internacional com gente que discute economia. E, assim, foi uma aula. O Pacheco falou aqui que o Celso Amorim é um dos diplomatas mais experientes do Brasil, não só do Brasil, é um dos diplomatas mais experientes e respeitados do mundo. Não por acaso ele vai se reunir com a oposição ao Maduro na Venezuela. Prestado, né, de idade. Vai se reunir com a oposição. Há bastante discordância. Vai se reunir com a oposição, vai se reunir com a Corina, que não pôde inscrever a sua candidatura. E eu acho que o Brasil tem sim um papel a ser desempenhado nessa história, né? E dizer que o Maduro veio aqui e foi recebido com pompas de chefe de Estado, né? Foi. Porque ele Inclusive agrediu uma colega jornalista porque nossa. Ele é um chefe de Estado. Ele, assim como os ditadores da Arábia Saudita, é um chefe de Estado. Em China, que muita gente na China, que muita gente considera uma ditadura, é um chefe de Estado, maior economia, e todo mundo vai ser recebido aqui. Tem até uma discussão sobre se quando tiver o encontro do G20, o Putin tem que ser recebido ou não como chefe de Estado. Essa é uma discussão que, infelizmente, não é o Brasil que vai resolver se ele é um chefe de Estado. Está em um encontro de chefes de Estado da América do Sul, ele tem que ser recebido sim. O Brasil não pode abrir mão de fazer negócio com a Venezuela por causa do governo que eles têm. E pior, essa história de embargar... Deixa eu terminar de falar. Você e o Pacheco aqui falaram bastante e mesmo assim você não aprendeu nada do que o Pacheco te ensinou. Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil não pode aprofundar essa história de sanção, de impedir negócios. Sabe para quem piora a vida nessa história? Para o povo que fica sem a economia funcionando. Tá piorando para quem a vida em Gaza, tá piorando para quem a vida na Rússia, para o povo que sofre as sanções. Os oligarcas na Rússia estão fazendo negócio no mercado ilegal. Os oligarcas do Irã estão fazendo negócio no mercado ilegal. Sanção é para dar no lombo do mais pobre que fica excluído de um mercado.
Então eu tenho que, aqui, vir defender que a gente não pode restringir o mercado por meio de sanções, porque o mercado é que vai ajudar a fazer com que tenha uma relação, inclusive política, mais saudável nesse tipo de país, como Venezuela, Irã e Rússia. Vocês estão muito atrasados. O que o mercado vai ajudar nesse caso, Leandro, é perpetuar a ditadura, é fortalecer uma ditadura, é fortalecer que o povo continue pagando. Só que aí para sustentar a ditadura que está ali instalada. Eu acho muito engraçado você dizer que a Venezuela dos anos 80 era uma Venezuela achacada pelo imperialismo norte-americano. Nos anos 80, Leandro Ferreira, o poder de compra do venezuelano era 3 vezes a média do restante da América do Sul. A Venezuela era a principal potência. Acho que aí sim o presidente da Venezuela à época devia ser líder, de certa forma, do sul global. Do sul global. Era a principal potência da América do Sul. E o que o chavismo fez com essa Venezuela foi transformar no deserto miserável que nós vemos hoje, onde criança morre comendo lixo. Eu concordo com você. Nós precisamos abrir os olhos para o povo venezuelano. Agora você vem me dizer que Maduro tem que ser bem recebido aqui, porque o Brasil tem negócios com a Venezuela. Hoje a Venezuela representa um problema social para o Brasil. Hoje as centenas de milhares de venezuelanos que deixam o país todos os meses por conta exatamente desse chavismo maravilhoso que você defendeu aqui são um problema para o Brasil. Vocês não vão criar xenofobia no Brasil. Os semáforos brasileiros estão aqui amparados pelo sistema social que mal atende o nosso povo. Que mal atende o nosso povo. Brasileiro não é xenófobo. Isso não é xenofobia. Isso não é xenofobismo no Brasil. Isso não é xenofobia. Através do ódio. O Brasil tem um papel fundamental de crítica. Vocês não vão até pelos resultados ruins xenofobia que essa no Brasil. política sanguinária venezuelana causa aqui no Brasil. Isso não é xenofobia. Se tiver precisando, isso não é xenofobia. Se o governo na Venezuela ou em qualquer país estiver ruim, todo mundo vai ser bem-vindo no Brasil. Tema não tratado. Esse tema não foi tratado. Leva para sua casa. Leva para sua casa. Até porque o Brasil, em todos os governos, sejam eles de esquerda ou de direita, o Brasil é um grande exportador de brasileiros. Os brasileiros estão aí morando em todos os países do mundo. Você vai hoje para Portugal, para Cascais, você não acha um português lá. Aquilo ali virou uma Alphaville brasileira. Ótimo. A grande diferença é que o brasileiro exportado, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa em busca de uma melhor oportunidade, ele vai para lá e trabalha. Agora, a imigração para o Brasil é uma imigração de crime, é uma imigração que faz aumentar os índices dos pequenos crimes praticados na sociedade. Ele está combatendo a criminalidade e eles estão fugindo para o Brasil. Não estão combatendo a criminalidade. A imigração para o Brasil é um problema social. Imigração para o Brasil é um problema social. O Brasil não tem condição de atender essa imigração.